Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Desde já agradecendo ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto, a toda a superintendência da EBD, nossos pastores, pastor Gilson, pastor Clifton, agradecendo por todo o cuidado, por todo o zelo. Meus irmãos, nessa oportunidade, chegamos à última lição, lição de número 13, que tem como tema um exílio e uma esperança. A leitura bíblica está em 2 Reis, capítulo 17, do 9 ao 23, e também em 2 Crônicas, o capítulo 36, do 11 ao 21. A mensagem da lição está contida em Jeremias, capítulo 30, e o versículo 10, que diz: Povo de Israel, não fique assustado, eu os libertarei desta terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz. Os objetivos, que são 3, são apresentar o desfecho da história do povo de Israel no Antigo Testamento, destacar a importância e a atuação dos profetas antes e durante o exílio dos hebreus, e refletir sobre a justiça, a misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus. Muito interessante, principalmente aí o terceiro objetivo. O primeiro tópico, ele fala sobre o juízo de Deus sobre Israel. Conhecemos bem sobre o povo de Israel. Era um povo que eles viviam naquele ciclo, não é? É o ciclo no qual oravam a Deus, clamavam a Deus, pedia misericórdia, pedia livramento, provisão, e Deus levantava um juiz, levantou reis, levantou profetas para ajustar o povo. Ajustava o povo, colocava o povo novamente no caminho da adoração, colocava o povo novamente no caminho da vontade de Deus. Aí, quando acontecia uma eventualidade de um rei morrer, ou então da mudança de alguma liderança, aquele povo voltava ao declínio do pecado de novo. Aí Deus, para trazer o povo ao seu local de adoração, ao seu estado de adoração, aí Deus se utilizava dos povos inimigos, se utilizava dos povos para atacar, para levar cativo, mas isto era o ajuste de Deus para o povo, o seu povo, para o povo de Israel, para o povo hebreu. Mas a lição vem dizer que o reino do norte se manteve por um pouco mais de 2 séculos, 200 anos. Neste período, 20 reis governaram Israel. 20 reis passaram por Israel. Eu acho que é um número suficiente para o povo aprender, né? É um número suficiente para o povo adquirir maturidade, né? Para o povo adquirir uma constante, a palavra é essa, uma constante no caminho do Senhor. Mas, olha o que a lição vem dizer, ao longo dos anos, os reis e o povo pecaram contra Deus, que enviou seus profetas. E os profetas anunciaram que o juízo viria sobre a nação. Assim como está escrito em Deuteronômio, escrito por Moisés, em Deuteronômio capítulo 28, o versículo 45, do versículo 63 ao versículo 65, não é? E Deus se utilizou de Elias, de Eliseu, de Amós, entre outros e outros profetas que profetizaram
contra Israel, alertando sobre os pecados. É sempre um cuidado da parte de Deus, um alerta da parte de Deus. A lição vem até dizer assim, ó, que era uma oportunidade. Deus, que é um Deus de oportunidades, ele também cria uma oportunidade de arrependimento para o seu povo. Mas o que é que o povo fazia? Rejeitava, permanecia no declínio do pecado. Então, o primeiro tópico da nossa lição, ela vem tratar esse panorama, né? Ele vem tratar essa questão do ciclo, da forma que Deus ele tratava com o seu povo para aplicar a sua correção divina. E dessa forma o povo foi levado cativo. A gente vê aqui, ó, vou ler só um trechozinho da lição, quando diz: a Assíria atacou Israel em 722 a.C., o povo se rendeu e esse ano marcou o fim do reino do norte. Os judeus foram levados cativos e os que ficaram no território tiveram que pagar tributos. Eles perderam a autonomia e a liberdade quando se tornaram servos da Síria. O cativeiro trouxe ao povo dor, sofrimento, perdas, mortes e consciência do pecado. Então, isso é um retrato da desobediência, não é? O que este povo passou, o que está registrado que esse povo passou, é um retrato do afastamento da presença de Deus. Não é? Perderam a autonomia, perderam a liberdade. E tudo isso temos na presença do Senhor. Né? Quando estamos na presença do Senhor, temos autonomia de adorar, temos autonomia de engrandecer o seu nome, temos a autonomia de servi-lo, de livre e espontânea vontade do nosso coração. Temos esta liberdade de estar na presença de Deus. Mas quando escolhemos sair dela, aí você perde a autonomia e perde a liberdade. Não é? Então, isto é um retrato da desobediência. No segundo ponto da lição, a lição vai falar sobre o juízo de Deus sobre Judá, né? Vai falar um pouco sobre a queda de Samaria, vai falar sobre a Babilônia, vai falar sobre Nabucodonosor, quando ele conquista o controle sobre Jerusalém, não é? Você que é professor, você vai tratar isso aqui com o seu aluno de forma detalhada. Você pode botar tópicos, você pode se utilizar aqui, ó, como a lição ela vem trazendo aqui as datas, né? Em 597 a.C., Nabucodonosor cercou novamente Judá. Você pode fazer uma espécie de uma cronologia para ficar mais fácil do aluno ele identificar essa parte histórica, para que as peças na mente do aluno comecem a se encaixar. Quando foi que Daniel foi levado cativo? Juntamente com Daniel foi o profeta Ezequiel. Então você começa a encaixar as informações, não é, dentro ali da mente, da cabeça do seu aluno. Isso é muito importante. E aí, no segundo tópico, aliás, no terceiro tópico, a lição vem falar sobre Deus não desamparou o seu povo. E aí a lição traz a lição traz aqui, a lição diz assim, ó, a Bíblia mostra que Deus não desamparou o seu povo ao longo da história, antes, durante e depois do exílio. Isso aqui é um Deus
de misericórdia na nossa vida, né? Porque, veja, ele usou o cativeiro justamente para moldar, trazer o povo à responsabilidade de estar na sua presença, não é? O valor de estar na sua presença. Só que ele é tão bom, por isso que o terceiro objetivo ele diz, ó, refletir sobre a justiça, a misericórdia, a fidelidade, a bondade de Deus. Porque, veja, no exílio, no, no cativeiro, aliás, Jesus, nosso Deus, ele poderia ter deixado esse povo padecer, nem falar com esse povo. Vocês vão ficar aí, ó, desamparados. Mas a lição diz, o título do terceiro tópico é Deus não desamparou o seu povo. Isso aqui é um Deus, irmão, bondoso, misericordioso. Isso aqui é bondade de verdade, não é? Aí a lição vem dizer ó, que ao longo desta história, antes, durante e depois, Deus continuou falando através dos seus profetas. Aí a lição traz três: Abacuque, Jeremias e Ezequiel. E em cada subtópico de cada profeta desse, a lição vem trazer o contexto que o profeta está inserido. Isso é muito bom para que o aluno ele fique situado o que foi que aquele profeta ele passou, não é? O que foi que aquele profeta sentiu em seu coração, em sua mente. Por isso que a gente entende o apelo de cada profeta, porque com este contexto a gente consegue mais ou menos sentir na pele o que aquele profeta passou. Por exemplo, dos três, eu vou me ater a Jeremias, que Jeremias é tido como o profeta chorão, não é? Mas veja o contexto de Jeremias. A lição vem dizer: Jeremias, que era filho de sacerdote, todavia, Deus o chamou para ser profeta desde o ventre de sua mãe. Ele que enfrentou muitas dificuldades, por ser um profeta fiel a Deus, ser fiel a Deus é difícil. Inclusive, não isenta ninguém de dificuldade. Aí veja o que foi proposto a Jeremias. Foi proibido de se casar e ter filhos. Está lá no capítulo 16 de Jeremias, versículo 2. Foi lançado num poço. Lutou contra falsos profetas, que é uma luta difícil. Lutar contra falsos profetas. Desmistificar aquilo que está sendo falado. Trazer a verdade em meio à mentira. É um trabalho difícil. Não é? É uma tarefa difícil. É um desafio. Então, quando a gente norteia o aluno dentro do cenário que cada profeta está inserido, é muito interessante, né? O aluno ele passa a ter uma outra visão do profeta. Mas ainda dando continuidade, veja, foi desacreditado, Jeremias capítulo 43, do 1 ao 2. Foi ameaçado de morte, viu a fome, o luto, a miséria, a guerra destruírem o povo hebreu e assistiu a cidade de Jerusalém ser queimada. É muita angústia na vida de Jeremias, né? É um impacto muito grande na vida de Jeremias. Então, este título que Jeremias ele recebe de um profeta chorão tem uma coerência muito grande para ele, porque ele passou por muitas coisas. Mas o que Jeremias profetizava, que era a
a fidelidade à palavra de Deus, ele não diminuiu nem aumentou, ele foi fiel àquilo que Deus lhe dava, ele transmitiu com clareza e com fidelidade o que Deus lhe dava. Jeremias dizia que tinha certeza que o cativeiro duraria 70 anos, conforme o anunciado por Deus. Está lá em Jeremias, capítulo 25, versículo 11. E a história, o ministério e mensagem deste profeta está registrado no livro, tanto de Jeremias como também no livro de Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias. Então, você que é professor, é muito interessante pontuar todo o cenário que os profetas estão inseridos, que o contexto histórico em que Deus aplicou o seu juízo, porque aí vamos dizer assim, essas peças começam a se encaixarem dentro da mente de cada aluno e vai fazendo conexões, e toda a história do povo hebreu ela vai ficar ali contida sistematicamente dentro da mente e do coração de cada aluno. Desde já, Deus permaneça abençoando cada professor, Deus permaneça com suas mãos estendidas, iluminando a vossa mente, capacitando cada vez mais vocês. E lembrem-se, lembrem-se que esta obra, ela é uma grande obra. O ensinamento ao povo de Deus, este ministério do ensino, é uma excelente obra. Deus permaneça abençoando cada um. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.